Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês aqui falar um pouco sobre essa ferramenta que se chama Nutrir e Gerar e que tem a ver basicamente com ajudar a gente a lidar com as dificuldades, entendendo que a dificuldade é um caminho para o crescimento. E mesmo que a gente saiba disso, a gente enfrenta muita resistência a lidar com as dificuldades. Vamos ver assim, quando a gente está vivendo uma situação em que a gente tem capacidade de resposta, que a gente está lidando bem com a situação, a gente não reconhece que, na verdade, ali a gente está apresentando um recurso e que, na verdade, esse recurso ele já foi em algum momento uma dificuldade. A gente parece se esquecer que os recursos que a gente tem, eles já foram uma dificuldade que foram trabalhadas. A gente meio que sabe disso, né? Mas o que está acontecendo, se a gente for comparar esses dois momentos em que eu estou tendo a capacidade e o momento em que eu não tinha, que aquilo era difícil, é que no momento em que eu estou me dando bem na situação, que eu estou tirando de letra, vamos dizer, eu faço isso de uma maneira impessoal, não me afeta mais tanto. Agora, no momento em que eu experimento a dificuldade, o que acontece é que isso é uma coisa pessoalmente muito carregada. E justamente por ser pessoal, isso cria uma resistência e cria até um, um como eu posso dizer, a gente fica preso a essa dificuldade ainda mais, como né, um círculo vicioso, porque eu quero sair mais ainda dessa dificuldade e eu vou ficando mais preso. E tem um momento que você consegue meio que soltar, né? E de alguma forma essa situação se resolve. E daí pronto, você está vivendo isso como algo que é impessoal, né? Então, essa transformação de algo pessoal em algo impessoal faz parte desse crescimento. Se a gente olha para esses casos de coisas que a gente aprendeu, em que uma dificuldade se torna um recurso, então a gente vai ter essa comunicação de algo pessoal para algo impessoal. Então, a ideia do nutrir e gerar é que nutrir e gerar é uma relação de equilíbrio. Se a gente olha para a natureza, ela está presente. Por exemplo, uma planta, ela se nutre de, sei lá, de luz, de água, de gás carbônico e ela produz oxigênio, ela produz frutos. Então, isso é uma dinâmica da natureza. A natureza se nutre e ela gera. E isso está presente em toda a natureza e também está presente nos seres humanos, né? Então, a gente pode olhar para isso, assim, tanto nas nossas relações como um indivíduo mesmo, ele tem que ter um equilíbrio, né? E a gente pode dizer que se eu não me nutro, eu não consigo gerar. E se eu não gero, eu não consigo me nutrir. E aqui também é bom a gente expandir um pouco essa noção do que seria esse recurso, né, do qual eu estou me nutrindo e qual eu estou gerando, que não é só material, não é só financeiro, é tudo. Pode ser um conhecimento, pode ser um afeto numa relação, pode ser energia, pode ser tempo, pode ser, né? Há muitos tipos de recursos que a gente está tentando equilibrar. E o fato de que eu estou consumindo alguma coisa não significa que eu esteja me nutrindo. Então, se eu estou consumindo muita informação, muito recurso, muita matéria, muito dinheiro, e eu não estou gerando nada, então está mostrando que tem um desequilíbrio e que tem algo aí que não está sendo nutrido. E as dificuldades, elas cumprem esse papel
porque elas meio que estão alertando a gente onde está havendo uma instabilidade que pode ser ainda incipiente, né? Dependendo do tipo de dificuldade, pode não ser um, um, um desastre ainda que tá se apresentando na minha vida, mas a dificuldade já está mostrando alguma instabilidade. Então, ela está me apontando que eu preciso me nutrir aí. Mas, como a gente falou, a gente é meio avesso a ver a dificuldade porque tem uma resistência, porque tem algo pessoal aí. Então, pro pessoal, para esse lado pessoal, isso pode ser uma dificuldade que eu apenas quero fugir. Pessoalmente, a gente vai ter a tendência a buscar o fácil, a buscar se agradar. Então, esse lado das emoções, das sensações, eles podem ser muito levar a gente para o caminho errado, né? Ela é importante porque a sensação está criando esse alerta da dificuldade, mas por outro lado, eu tenho um entendimento que é mais de natureza impessoal, para qual essa dificuldade, né, é uma oportunidade total. E a gente vê isso, como eu falei antes, né, nesses casos em que a gente já tem um recurso e que a gente já faz isso de forma quase que indiferente. Então, esse processo de educação em relação à dificuldade se a gente realmente entende essa estrutura, entende por que existe essa resistência, então, na verdade, a gente vai criar um equilíbrio aí entre esse pessoal e impessoal, meio que para a gente preparar esse lado pessoal a ser mais amigo, e dar as boas-vindas mais à dificuldade, porque, na verdade, é uma oportunidade que a gente está criando de assim, quanto mais rapidamente a gente afronta uma dificuldade, na verdade, mais protegido a gente está, né? É, e às vezes entender isso é muito contraintuitivo, porque essa questão que esse lado pessoal ele vai ter em buscar às vezes aquilo que é mais cômodo e a gente não percebe como isso vai ser ruim. Então, essa ferramenta ela trata disso, né? Trabalha essa relação desse aspecto impessoal e desse aspecto pessoal, como eles estão integrados, né? Como a nossa mente funciona aí, né? Como as nossas emoções funcionam, como todas essas coisas estão tão integradas, né? Também como porque se a gente entende que a dificuldade é algo útil, então eu entendo que a minha dificuldade ela vai se tornar um recurso e ela não vai se tornar apenas um recurso para mim, mas a minha dificuldade também, eu depois de ter vivido uma dificuldade em que eu posso processar isso e ela torna um recurso, aquilo de ela ser impessoal, ela também vai ser útil para outros. Então, a gente entende que a nossa dificuldade ela vai depois de eu ter conseguido resolvê-la, ela também vai ser útil para outros. Eu vou poder, depois de eu me nutrir, eu tenho a capacidade de gerar para outros. Então, não é só que a dificuldade está apontando um caminho de crescimento pessoal, mas ela é um caminho de crescimento que é coletivo, porque as dificuldades elas nos conectam, na verdade, né? Porque também vai ter um momento em que eu tenho uma dificuldade, que eu não tenho uma solução, mas a outra pessoa tem. Então a outra pessoa pode gerar e eu posso me nutrir disso, mas depois eu também vou ter que gerar, porque é uma relação de equilíbrio. E muitas vezes a gente não está atendendo essa demanda natural, porque a gente só está consumindo e a gente não percebe que a gente tem que gerar nada. Então a gente meio que começa a criar para a gente uma situação
pessoal que vai ser desconfortável. Então, assim, essa é uma síntese assim do que vem a ser nutrir e gerar. Eu vou aos poucos abrindo mais esse tema, né? Já estou fazendo isso aqui no canal. Também vou deixar um contato para vocês, para quem tiver interesse em conhecer mais profundamente. Não sei quando você está assistindo isso, mas aqui é setembro de 2022. E a ideia é que no mês de outubro eu vou abrir algumas sessões que vão ser sessões abertas para quem quiser conhecer um pouco. E a ideia é em novembro já ter um primeiro módulo de um curso em que eu vou trazer, além dessa estrutura que eu estou falando aqui, né, também com uma metodologia para a gente, né, que vai ter a ver com isso, assumir as nossas dificuldades, identificar essas dificuldades, né, aprender que, na verdade, essa dificuldade ela não é uma coisa minha, né, e que isso às vezes que me prende à dificuldade, mas ela é uma coisa que é de todo mundo. E quando a gente consegue olhar para isso, na verdade, a gente está gerando um recurso e mostrar como, né, como esse processo tá integrado. Então, espero que vocês tenham entendido, né, gostado. Quem se interessar pode entrar em contato comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.